Bom dia! E aí? Tudo bem? Vamos ver a galera entrando aí. Bom, antes de eu começar a falar especificamente do tema de hoje, um tema cascudo, vamos dizer assim, que é falar do Novembro Azul, que eu fiz uma provocação aí sobre Novembro Sim, eu queria dar uns recadinhos. Então, primeiro, para aqueles que estão aqui chegando agora, essa live ela fica 24 horas no Instagram e depois a gente sobe ela para o canal da SBE Academy lá no YouTube. Então lá, além das lives, já tem algumas, se eu não estou enganado, nós estamos na 12ª, elas estão lá já no YouTube, no canal. A gente tem também os episódios do Em Evidência com o Dr. José Neto, onde eu entrevisto algum personagem aí que tenha vínculo com a saúde baseada em evidência. Eu já falei com o Dr. José Carlos Souto e falei também com o educador físico Rafa Lund. E na próxima terça, a gente tenta fazer isso nas terças-feiras à noite, a não ser que o convidado não possa. Na próxima terça eu vou estar recebendo com muito prazer o Dr. Eric Neves, grande referência da Clínica Médica de Brasil, um cara que eu tenho uma grande admiração, então tenho certeza que vai ser um bate-papo super legal. Bom, outra coisa é o seguinte, vocês vão ver que ao longo da live de hoje eu vou dar alguns dados, e esses dados eles estão num infográfico. Então, aquelas pessoas que quiserem ter esse infográfico, a gente está preparando um material bem legal para vocês já em português. Basta se inscrever nas aulas gratuitas para o curso, tem na link da bio aí do Instagram. Você se inscreve para ver algumas aulas e, além de poder ver essas aulas, nos próximos dias vocês vão receber esse infográfico e vão receber também alguns artigos relacionados ao tema que eu vou citar aqui ao longo dessa live. Ok? Dados, recados, vamos lá. Então, para quem chegou aí no meio do caminho, bom dia. Estamos começando mais um 717 da SBE, onde eu procuro discutir temas que estão alicerçados na saúde baseada em evidência, mas que tem toda a relação com a prática clínica. Eu sou um profissional que tento fazer esse elo, essa ponte entre aquilo que está nos livros de estatística e epidemiologia, mas transformar isso em uma coisa palatável, que você, profissional que está ali à beira do leito, ao lado do seu paciente, do seu cliente, dentro de um estúdio de pilates, dentro de uma academia de musculação, que você possa trazer isso para a sua prática clínica. Então, hoje nós vamos estar falando a respeito do Novembro Azul, que eu coloquei, na verdade eu trouxe esse Novembro Azul cinza, talvez de uma reportagem de um médico, que também é escritor, que é o Olavo Amaral, que publicou em 2017 na revista Piauí um dos textos mais brilhantes que eu já li a respeito desse tema. Eu brinco que esse texto é um texto daqueles que você lê e fala assim, nossa, eu queria ter escrito esse texto. E o texto, a reportagem, ela chama Novembro Cinza. Então, por isso, essa analogia que eu vou fazer, e vocês vão entender ao longo do discurso um pouquinho a respeito disso. Bom, eu vou contar aqui para vocês uma história que aconteceu comigo, mas poderia ter acontecido com qualquer um de vocês. Eu tenho um paciente que ele já era meu paciente, aí eu não vou citar o nome, obviamente, mas na época que eu estou contando aqui, isso deve ter uns 2, 3 anos, 2016, se eu não estou enganado. Esse paciente tinha por volta de 57, 58 anos, e ele chegou para mim, já era meu paciente há uns 5, 6 anos, chegou para mim, Neto, eu tô péssimo, me diagnosticaram com câncer de próstata. E aquilo ali foi um abalo muito grande na família, um cara muito ativo, tinha algumas pequenas doenças, vamos dizer assim, mas cara extremamente produtivo, e aquilo ali caiu como uma bomba no colo dele. E ele achou esse câncer de próstata num rastreamento que foi feito por um outro médico que não eu. A coisa passou, ele tinha um câncer que não estava entre os mais agressivos, mas mesmo assim foi optado por fazer uma cirurgia. Felizmente a cirurgia correu muito bem, ele teve algumas pequenas complicações no pós-operatório, mas aí depois de 3 anos ele está muito bem, obrigado, sem nenhum sinal da doença,
voltou para fazer tudo aquilo que ele vinha fazendo, ou seja, nós temos aí um case de sucesso. E guarda a respeito desse case, porque é esse tipo de paciente que está na cabeça das pessoas. É aquela pessoa que descobre que tem um câncer e que se submete a um determinado tratamento e aparentemente foi um tratamento, vamos dizer assim, bem sucedido. O Novembro Azul, para quem não sabe, ele nasceu não no Brasil, na verdade com o nome Novembro Azul até sim no Brasil, mas ele nasceu como um movimento na Austrália chamado Movember. Movember vem de mustache mais November. Então, mustache do inglês bigode mais novembro. E por quê? Porque em novembro se comemora o dia de atuação contra o câncer de próstata, mas o movimento que nasceu na Austrália ele tinha um objetivo mais amplo, que era cuidar da saúde dos homens, trazer isso em voga. E tinha talvez um dos grandes protagonistas essa questão do câncer de próstata. Esse movimento do Novembro Azul, como tão forte quanto é hoje, ele nasceu com o Instituto Vida Lado a Lado, se eu não estou enganado é o nome. Ele nasceu em 2011 e ele vem com dois motivos. Primeiro, fazer com que o homem fosse ao médico. E, por outro lado, perder o preconceito. Perder o preconceito principalmente relacionado a essa questão do toque retal, que é algo que, além de incomodar, completamente vai contra tudo aquilo que culturalmente está em voga na sociedade como um todo. Bom, isso começou a ser discutido e vocês vão ver que, historicamente, o momento onde isso começou a ser discutido é até interessante, porque, teoricamente, é um momento onde mais se questionou o rastreamento. E aí, ontem eu bati no Google, né? Novembro Azul. E aí achei manchetes do tipo assim: cuidar da saúde também é coisa de homem. Sua vida é única, previna-se. Agora é a vez dos homens. Vergonha é não se cuidar. E drible o preconceito, cuide de sua saúde. E eu vou dizer para vocês, assim, olhando de uma maneira geral, eu concordo com boa parte dessas chamadas. A questão é, será que aquilo a que ele se refere, que é o rastreamento do câncer de próstata, o que a gente tem de evidência por trás disso? Então eu vou trazer para aqui primeiro para vocês alguns fatos, tá? Então, o câncer de próstata ele é extremamente comum. Para vocês terem uma ideia, em termos numéricos, a gente tem relatos nos Estados Unidos de mais ou menos 1.300.000 novos casos por ano. Isso tem uma estatística que diz que mais ou menos 12% da população americana masculina, em algum momento da vida, vão ter câncer de próstata. Ou seja, algo extremamente incidente, ou seja, aquilo que está acontecendo novo, e prevalente, que está acontecendo ao longo da vida. No Brasil, os números que eu consegui mais recentes falam na faixa, em 2018, em torno de 68 mil novos casos de câncer. Mas olha que coisa, olha que você fala assim, 68 mil novos casos, cara, é gente para burro, né? Mas olha que eu trago isso para o número da população brasileira, são mais ou menos 66 casos para cada 100 mil homens. Ou seja, não é uma coisa tão bizarra assim. Outro dado que não se questiona é o câncer de próstata das neoplasias é uma das que mais mata. E ela mata principalmente por essa questão de prevalência, por ela ser muito frequente. Porque, paradoxalmente, é um dos cânceres com crescimento mais lento e com menor impacto em sobrevida, se eu for comparar, por exemplo, com um câncer de pulmão, um câncer de pâncreas, para vocês só terem uma ideia. E aí vem a primeira questão, né? Porque um tumor que está localizado, ele é diferente de um tumor metastático. E eu vou trazer isso para a história, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Mas só para vocês terem uma ideia, estudos em autópsia mostram que homens na faixa de 50 anos, que morreram na verdade, necrópsias, né? Morreram por algum motivo não relacionado, e foram fazer esse estudo pós-mortem, mais ou menos 30% desses homens já tinham sinais na próstata de uma neoplasia.
E quando essa idade sobe para 70 anos, esse esse percentual sobe para em torno de 70%. Ou seja, ter o câncer de próstata não necessariamente significa ter sintomas e, consequentemente, morrer por causa dele. Bom, quando é que começou essa questão do rastreamento? Antes disso, eu vou dar um passo atrás. De onde vem o PSA? E o rastreamento, habitualmente, ele é feito com uma soma de PSA e o toque retal. Então eu vou falar um pouquinho de cada um dos dois. Eu vou até começar falando a respeito do toque, já que eu falei com relação a essa questão de preconceito e tudo mais. Segura essa. Não tem nada a ver com preconceito. Toque retal para câncer de próstata é das coisas mais inúteis que se existe. E eu estou falando isso baseado em evidência. Eu não estou falando o que eu acho. Tem uma revisão sistemática que saiu ano passado, em 2018, que mostra que a sensibilidade para o toque retal conseguir diagnosticar um câncer de próstata é de 51% e a especificidade de 59%. Eu não vou entrar no mérito aqui, afinal de contas, eu falo muito disso a respeito do curso. Sensibilidade isoladamente e especificidade tem pouca valia. A gente tem que trabalhar com acurácia. Quem é Jedi vai entender o que eu estou querendo dizer. Quem não é, pode procurar. Eu tenho vídeos já que eu falei a respeito de acurácia. E essa acurácia a gente vê através de um negócio chamado razão de probabilidade, ou LR positivo e LR negativo, do inglês Likelihood Ratio. O LR positivo, quanto mais alto, melhor. O ideal é que ele seja acima de 10 para ele fazer alguma diferença em termos de valor para se dar, por exemplo, um diagnóstico. O LR positivo do toque retal, baseado nessa revisão sistemática, é de 1,2. Ou seja, é pífio. Ser positivo muda muito pouco o fato de eu ter feito o toque. E ele é muito bom quando ele é negativo, quando ele é abaixo de 0,1. E eu estou falando numa escala de 1 a 0 e de 1 a de infinito, vamos dizer assim. Para negativo, o likelihood ratio do toque retal é mais ou menos de 0,80 e alguma coisa, 0,86, se eu não estou enganado. Então, se o seu objetivo com o toque retal, e eu não estou falando que o toque retal não serve para nada, eu estou falando do toque retal para diagnóstico precoce de câncer de próstata. Porque quando o diagnóstico é tardio, ele vai aparecer. Mas para diagnóstico precoce, a gente vai ter que trabalhar. Tem outro exame, que é o PSA, que faz muito mais sentido. Ele tem suas limitações? Vocês vão ver que sim, mas ele faz mais sentido. Então, falando a respeito do PSA, o PSA é um antígeno prostático específico, né? Do inglês Prostatic Specific Antigen. E ele foi descoberto ali no final dos anos 70, ele já vinha sendo estudado há muito tempo em um sujeito chamado Wang. Em 1979, ganha os louros por ter publicado a respeito do PSA. Na década de 80, um sujeito chamado Stamey começa a usar o PSA como marcador de doença prostática, no caso, doença neoplásica. O que é interessante com relação ao PSA? Primeiro, esse antígeno prostático específico é porque ele virtualmente só é produzido pela próstata. Por que virtualmente? Porque nos últimos anos descobriram que outros tecidos são sim capazes de produzir o PSA. Mas ele não sobe só com relação ao câncer. Ele pode subir, por exemplo, quando você tem um crescimento benigno e bastante frequente da próstata, chamada hiperplasia prostática benigna. Isso pode subir PSA. Outra, quando você tem uma inflamação da próstata, prostatite, isso pode subir PSA. Uso de algumas medicações, tem um grupo de medicações que são os inibidores da 5-alfa-redutase. Vocês provavelmente já ouviram falar da finasterida, que pode ser usada tanto na hiperplasia prostática, mas também em questão de queda de cabelo. Ele também pode subir o PSA. Então, ter PSA alterado não necessariamente significa ter câncer de próstata, mas muito frequentemente, muito provavelmente, tem relação com alguma patologia prostática. Pois bem, então fazia sentido utilizar o PSA naquele momento para saber nos pacientes que já tinham sido... Voltou? Acho que sim. Beleza. Então, tá falando, nos pacientes que já haviam sido submetidos a um tratamento para um câncer de próstata,
Para saber se eles iam ter algum tipo de recidiva, um tipo de recaída, dosava-se o PSA. Se ele começava a subir, significava, ou não tirou a próstata toda, ou tem implante provavelmente tumoral em algum local. Esse foi o primeiro uso do PSA. E aí entra uma questão, vamos dizer, um pouco que tem um viés econômico. Ou seja, a partir do momento que você consegue utilizar o PSA não só para controle pós-tratamento, mas também para rastreamento, eu vou utilizar mais desse exame. Então, quem produziu aquilo, de uma certa maneira, iria lucrar. E aí, ao longo da década de 80, isso foi sendo estudado de uma forma, vamos dizer assim, superficial, mas fazia lógica, né? Se eu consigo encontrar um PSA mais alto, talvez eu consiga dar um diagnóstico mais precoce e com isso consiga ser mais efetivo em termos de tratamento. A questão é, lógica não é suficiente na saúde. Guarda essa. Se você viajou, guarda isso. Fazer sentido não é o suficiente para que aquilo seja necessariamente útil. E o que eles começaram a ver é que esses pacientes que eles davam um diagnóstico precoce, eles tinham uma possibilidade de cura próxima do 100%. Enquanto que o paciente que já era encontrado com metástase, ou seja, com um tumor já espalhado, essa possibilidade caía para em torno de 30%, ou seja, fazia muito sentido dar o diagnóstico precoce. E isso começou a ganhar muita força a partir do final da década de 80 até, pelo menos nos 20 anos que se seguiram ali, até por volta de 2009. 2009 é um ano pivotal quando se fala em screening de câncer de próstata, e vocês vão entender por quê. Então eu queria aqui agora ponderar um pouquinho a respeito do rastreamento. Quais são as vantagens e os perigos do rastreamento? Você propor um rastreamento universal, ou seja, a partir de determinada idade, todos os homens devem fazer o rastreamento para câncer de próstata. Você tem que ter uma certeza muito alta de que aquilo vai fazer mais bem do que mal. Pô, Neto, mas como é que isso pode fazer mal? Te conto. Então, quais seriam essas certezas? Basicamente duas. É aquilo que eu falo praticamente toda semana aqui. Quando você vai tratar um determinado paciente, ou quando você é paciente, você tem que ter duas preocupações. Não é se o colesterol está alto, nem se o PSA está alterado. Você tem que procurar saber o seguinte: isso que eu estou fazendo aumenta a minha probabilidade de viver mais? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: isso que eu estou fazendo melhora a minha qualidade de vida? Essas são as duas principais perguntas que você tem que fazer. E uma terceira eu diria que é: ok, aumenta a minha qualidade ou aumenta a minha quantidade de vida? A qual preço? Com essas três perguntinhas, a decisão compartilhada está tão bem encaminhada, mas tão bem, então guarda, anota isso e pratica. Tanto se você é paciente, principalmente se você é um profissional da saúde. Porque quando um paciente está com uma dúvida, o que ele quer saber basicamente é isso. Vou viver mais? Vou viver melhor? E qual que é o preço que eu tenho que pagar por isso? Sabendo disso, então eu tenho ali essa questão do rastreamento, eu não ter certeza ainda se ele é bom ou não, e do viés econômico. Afinal de contas, quanto mais exames eu fizer, quem desenvolveu a parada vai acabar recebendo mais com isso. Então, mais alguns fatos. Eu já comentei, mas não custa repetir. A neoplasia de próstata ela é habitualmente indolente. Apesar dela ser frequente, só a minoria dos homens é que vai ter, na estatística americana, 12% ao longo da vida. Ele tende a ser de crescimento lento, não agressivo. Então, quando eu pego um tumor com essas características, demonstrar redução de mortalidade vai ser algo difícil, porque eu vou precisar do quê? De um N muito grande e de tempo para mostrar isso. E o que os primeiros trabalhos começaram a mostrar? Que o rastreamento estava aumentando o diagnóstico, ou seja, eu conseguia ter mais pessoas diagnosticadas precocemente e estava aumentando a sobrevida. E aqui vai uma grande dica. Se liga em mim. Sobrevida é diferente de mortalidade. Pô, Neto, como assim? Presta atenção. Imagina que
eu descubro no paciente, João, que ele tem um câncer de próstata. Hoje, ele tem 50 anos. Ele vive até os 70. E ele morre, por exemplo, de infarto. Ou seja, ele teve uma sobrevida de 20 anos. Mas será que ele viveu mais tempo do que ele viveria? Ou será que, se ele não soubesse que tinha esse câncer de próstata, e será que isso teria dado algum sinal ou sintoma nele? Porque nesse caso específico não deu. Ele morreu de outra causa. Então, sobrevida tem a ver, muitas vezes, não com melhora no tratamento. Pode ser que você está dando um diagnóstico mais cedo. E dar um diagnóstico mais cedo não necessariamente é bom, porque você tem uma coisa chamada overdiagnosis, que eu acho que tem uma tradução muito difícil para o português, mas que é um sobrediagnóstico, é um diagnóstico correto, mas desnecessário. Eu tenho uma aula que eu falo só sobre isso dentro do curso Saúde Baseada em Evidências com o Dr. José Neto. Então, e eu uso, inclusive, o rastreamento de câncer de próstata nessa aula como exemplo. Bom, então a gente está numa sinuca de bico, vamos dizer assim, e de ver o crescimento exponencial no rastreamento sem ter nenhum dado efetivo aí para dizer se isso é bom ou ruim. Tem uma... Eu vou entrar num terreno aqui talvez complicado, que é o terreno da política. Eu sou um cara que tem uma relação muito mais próxima com o capitalismo do que com o socialismo. Nada contra quem é socialista, mas eu não simplesmente... Eu detesto polarização. Por quê? Porque você tende a errar a hora que você polariza demais. Você tende a... Eu falo que polarização é um atalho para o erro. Então, apesar de me enxergar muito mais como um capitalista do que como um socialista, você tem muita coisa legal escrita, por exemplo, por Karl Marx. O Karl Marx escreveu, para quem nunca leu, eu já li alguma coisa, não li a obra completa dele, do Capital principalmente, né, que é a principal obra dele. Ele tem uma frase icônica que eu adoro, que diz que o caminho do inferno está pavimentado com boas intenções. Então, isso eu vejo demais na saúde, né? O caminho para o inferno está pavimentado por boas intenções. Ou seja, o sujeito que começa a fazer rastreamento de câncer de próstata, ele tem uma intenção assim maravilhosa de ajudar aquele sujeito ali. Ele quer realmente dar o diagnóstico precoce, porque aí fazendo isso ele vai tratar e vai deixar o cara viver mais. Será? Será mesmo que esse sujeito vai viver mais? E aí a gente chega no ano de 2009. Aquele ano que eu disse para vocês que foi pivotal no rastreamento de câncer de próstata. Por quê? Por causa de 2 trabalhos. Adivinha que tipo de trabalho? Ensaio clínico randomizado. Ou seja, 2 trabalhos no mesmo ano, um americano e um europeu, publicados na New England Journal of Medicine, simplesmente a revista de maior fator de impacto na medicina. Pois bem, eu vou falar de uma certa maneira de cada um dos 2 trabalhos. O primeiro é o estudo americano, é um estudo com aproximadamente ali 80 mil homens. E o que ele mostra? Que, então ele randomizou, um grupo fazia rastreamento, o outro não fazia. No grupo fazia rastreamento, ele conseguiu aumentar os diagnósticos. O acompanhamento foi mais ou menos, se eu não estou enganado, 7 anos. Ele aumentou em 20% o número de diagnósticos nesse grupo, que estava fazendo o rastreamento em detrimento do grupo controle. Legal, hein? Consegui dar mais diagnósticos. E aí? Morreram do mesmo jeito. A mortalidade que foi 2 para cada 10 mil pacientes ano no grupo rastreamento, que até inclusive foi um pouquinho maior, apesar de estatisticamente não ter dado diferença, versus 1,7 no grupo controle. Ou seja, eu conseguia dar o diagnóstico mais precoce, com isso, teoricamente, a sobrevida vai ser maior, mas a mortalidade não mudou. Será que adianta? Será que vale a pena? Só que aí vem uma coisa interessante. Tem uma crítica muito pesada a esse estudo, que tem todo o sentido, que é o grupo controle, vários dos pacientes do grupo controle, por outras vias, fizeram rastreamento com PSA. Porque, na verdade, você entra em qualquer lugar hoje, você entra num botequim e nego te pede PSA. Então, isso sujou, deu um grande viés nesse trabalho. Então, mas é um trabalho importante, um trabalho com 80 mil pacientes americanos, mas que tem esse viés sabidamente.
No mesmo ano, sai o estudo europeu, um estudo multicêntrico, 7 países envolvidos, e se o americano vocês já acharam grande, o europeu tinham 182 mil homens aproximadamente. O segmento foi de 9 anos. Eles conseguiram também mostrar um diagnóstico mais precoce, e nesse ele mostra redução de mortalidade. Opa, tenho certeza que alguém já deve estar assim, sério? Redução de mortalidade? Então vale a pena demais fazer o rastreamento? Será? Quais que são os dados? Para quem é Jedi vai ficar fácil de entender. O risco relativo foi de 0,8 com 0,65 a 0,9 de intervalo de confiança. Ou seja, tenho certeza que vocês já pensaram assim, não, a redução do risco relativo foi 1 menos o 0,8, ou seja, 0,2, reduziu 20% no risco relativo. E como o intervalo de confiança não passou pelo 1, foi algo estatisticamente significativo. Caramba! Vocês também já sabem que o que importa é a redução absoluta do risco. E a redução absoluta do risco foi mais ou menos 0,71 para cada 1.000 pessoas. Ou seja, menos de um paciente para cada 1.000. Esse estudo ele seguiu sendo acompanhado porque, como ele tinha 9 anos de acompanhamento quando ele foi publicado, ele continuou o acompanhamento. Isso perde um pouquinho do poder do desenho do estudo, mas é interessante, obviamente. Você não pode perder esse N gigante de pacientes randomizados. E com 13 anos sai no Lancet um acompanhamento. E interessante que agora, em 2019, saiu uma sequência acho que foi na Urology, se eu não estou enganado. Depois eu confirmo para vocês. Esse artigo vai estar disponível para quem se inscrever lá nas aulas gratuitas, eu mando pelo e-mail. Mas com 13 anos eu tenho 0,14% de redução de mortalidade. Ou seja, a gente acredita que a mortalidade por câncer de próstata esteja na faixa de 2,5%. Eu consegui reduzir em 13 anos 0,14% disso. E em 18 anos, que foi agora, nessa última publicação, para 0,18%. Ou seja, se era 2,5%, caiu para em torno de 2,3%. Concorda comigo que é pequena a redução? Existe, e é um desfecho importantíssimo, é morte. Mas o NNT com 16 anos foi de 570. Eu preciso tratar 570 pessoas para não morrer. Então não basta só olhar por esse lado, porque vocês lembram das 3 perguntas? Qualidade, viver mais e qual que é o preço disso? E mais, eu estou considerando esse estudo, que é o estudo europeu, que tem seus problemas também, mas saiu uma revisão sistemática da Cochrane em 2003 e ela pega 5 estudos, além desse europeu e do americano, e nela ele não mostra redução de mortalidade. Significa que ela não exista? Não. Mas ela não é tão aparente. Então fica naquilo, se ela existir, talvez ela seja pequena. Só que, agora, em 2018, sai no JAMA o CAP Trial. O CAP Trial é um trabalho britânico com 400 mil pessoas. Então, 80, 180, 400 mil pessoas. 10 anos de acompanhamento. Sabe qual foi a diferença da mortalidade entre os grupos de rastreamento precoce, rastreamento versus não rastrear? Nenhuma. Neto, significa que não exista? Não. Pode ser que não apareceu, o poder pode ter sido pequeno, a diferença pode ser tão pequena que não aparece. Mas vocês percebem que a hora que eu somo esses 3 grandes estudos, por mais que eu tenha um estudo positivo, que é o estudo europeu, provavelmente a redução da mortalidade é pequena. Isso é a primeira coisa que vocês têm que levar. Eu vou até aproveitar que a Luciana está colocando, se na minha opinião só vale o rastreamento com apresentação de sintomas. Se tem sintomas, não é rastreamento. Rastreamento é pegar uma pessoa que não tem doença nenhuma e rastreá-la. Isso é rastrear. Porque se a pessoa tem sintomas, eu estou tentando diagnosticar o problema. Então, e esse talvez seja o grande problema do rastreamento universal. Porque eu pego uma pessoa que não sentia nada e posso transformá-la em doente. Para quê? Para reduzir mortalidade? Talvez.
Mas e o preço? Qual que é o preço disso tudo? E aí vem os dados do infográfico que eu falei que nós estamos preparando para vocês de uma forma extremamente carinhosa. Vocês vão receber pelo e-mail quem tiver inscrito ali nas aulas gratuitas. É uma maneira de eu presenteá-los com uma coisa que pode ser usada inclusive no consultório para mostrar para os pacientes de fato se vale a pena ou não, porque tudo em última análise caminha para decisão compartilhada. Mas decisão compartilhada sem evidências é fraude. Então, esse infográfico ele foi feito pegando pacientes entre 55 e 69 anos, e aí ele parte de 1.000 pacientes. Desses 1.000 pacientes, aproximadamente 240 vão ter o PSA positivo. Primeira coisa, eu vou gerar o quê? Nesse paciente, nessa família e tudo mais? Ansiedade, né? Será que eu estou com câncer? Meu Deus, meus filhos, minha família, o que eu vou fazer? Não tenho seguro. Então, o preço começa a ser pago na hora que o exame vem positivo. Não significa que tenha doença. Desses 240, 100 vão para biópsia. Amigo, biópsia prostática é chato pra caramba. Imagina colocar uma agulha no ânus e beliscar sua próstata. Não parece ser uma coisa boa, né? Então, para fazer tem que valer a pena, amigão. Não é simplesmente, não, vai lá e faz, porque é legal. Cara, então, de cada 1.000, 100 vão para uma biópsia. Desses, 80 em algum momento, seja imediato ou não, vão para cirurgia ou para um tratamento habitualmente radioterápico. E aí, eu estou considerando pacientes desses 1.000. E aí, qual que é o resultado final desse tanto de cirurgia, ansiedade e tudo mais? Redução de aproximadamente 1 morte, 3 casos de doença metastática e 5 pacientes, a despeito disso tudo, vão morrer. E isso é o resultado, isso considerando a melhor das evidências, a melhor das hipóteses que vem da evidência do estudo europeu. Eu estou sendo condescendente. Ok. Qual que é o preço além da ansiedade? Porque, obviamente, é bizarra, né? Só para vocês terem ideia, dessas pessoas que têm o câncer, existe uma estatística que diz que 20% a 50% nunca iam ter sintomas. Desses que foram tratados, mais ou menos desses 1.000 que foram rastreados, eu salvei 1, mas 50 vão ficar com disfunção erétil. Você já perguntou para o seu paciente se ele está disposto a assumir esse risco? De ficar broxa? Cara, tem que falar abertamente. Por que não? Não, o importante é ficar vivo. Cara, tem que trabalhar com a estatística. A probabilidade disso te fazer um grande benefício, eu considero pequena. 1 em 1.000. Vai ter um que vai ser sorteado, é óbvio. Pode ser que o meu paciente lá, que no início da live eu falei, que teve o diagnóstico e no final das contas saiu tudo bem, que ele tenha sido esse um, pode. Mas será que ele ia morrer mesmo do câncer? Na verdade ele está vivo, felizmente, mas será que esse câncer daria problema para ele em algum momento? A gente não sabe. Então por isso que a gente tem que trabalhar com essas incertezas e aí lançar a mão da probabilidade para tentar errar menos. Essa é a lógica, essa é a beleza da saúde baseada em evidência. Se você não entender que certezas muitas vezes não existem, que a medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade, parafraseando não, né? Falando a frase de William Osler, pai da medicina moderna. Então, além desses 50 caras que ficaram incontinentes, 15 ficaram impotentes, 15 vão ficar incontinentes, vão ficar precisando usar, talvez, fralda. E aí você imagina o meu paciente lá, que estava super bem, proativo, família linda. De repente ele tira o câncer, não sabe se aquilo fez bem para ele, mas felizmente não aconteceu com ele. Mas vai que ele fica impotente, incontinente. Ele tem que saber disso. Ele tem que saber, é o dele que está em jogo. E a família tem que participar dessa decisão. Porque pensa bem, depois que você rastreou e deu o diagnóstico de câncer, cara, fica muito difícil às vezes não tratar. Porque você não sabe quem é você. Então, fazer o rastreamento universal, para mim, é uma irresponsabilidade. Vender essa ideia de que rastrear salva.
Pare com o preconceito. Preconceito porque toque retal não funciona para isso. Então não tem preconceito. E não sou eu que estou falando não, tá? A OMS é contra rastreamento universal. O Ministério da Saúde é contra rastreamento universal. Uma gama enorme de sociedades médicas mundo afora. Só que o povo não se posiciona efetivamente. Cara, isso tem que chegar nas pessoas. Não dá. E assim, vou voltar lá na política. Apesar de eu ser capitalista, o modelo como funciona hoje da saúde, para mim, ele é ridículo. Porque você ganha por quando a coisa der errada. Então, um diagnóstico de câncer de próstata vai gerar biópsia, vai gerar internação, vai gerar radioterapia, vai gerar cirurgia. E tem gente ganhando com isso. E eu não estou falando que é por má fé, não, mas as pessoas estão recebendo em função disso. Cara, não dá para ser assim. Não é possível que as pessoas não enxergam isso. O modelo está errado. Essa é a minha opinião. Tudo bem, se você discordar, não tem o menor problema. Mas é a minha opinião. E assim, isso que eu mostrei para vocês é na melhor das hipóteses. Então, alguém aqui já sabia desses dados e usa esses dados no seu dia a dia, porque é importante usar. Cara, eu tenho umas situações que eu falo que é impressionante. Às vezes você está meio atarefado, atrasou um pouquinho as consultas, e aí você terminou sua consulta, está pedindo os exames, está para dar tchau para o paciente fala assim, dá para acrescentar o PSA aí? Cara, eu já até começo a suar. Falo, caramba, lá vamos nós. Porque eu não tenho coragem de simplesmente acrescentar. Eu vou conversar com ele. Se ele quiser, eu vou colocar, mas ele precisa saber quais que são os verdadeiros riscos e potenciais benefícios. E eu estou falando aqui, rastreamento até 70 anos, porque depois de 70 anos, aí para mim é bizarro fazer. Aí para mim é má prática. Porque a probabilidade de um sujeito acima de 70 anos, assintomático, ter uma doença prostática que vai causar problemas graves é muito menor do que do tratamento gerar problema. A começar pela ansiedade. Bom, eu vou concluir dizendo que esse tema é muito abordado no curso, tem pelo menos 2 aulas que eu falo disso, a Choosing Wisely e a Overdiagnosis. Quem quiser, de novo, reiterando, se cadastra com seu e-mail lá para as aulas gratuitas que eu vou mandar, a equipe vai mandar para vocês aí o infográfico, esse que eu citei aqui durante a live, mais alguns artigos sobre o tema, principalmente esses 3 principais. E todo mundo, de uma certa maneira, mesmo aqueles que são favoráveis ao rastreamento, defendem que hábitos de vida estão diretamente relacionados, associados, provavelmente vários deles, talvez até de forma causal, com um aumento do número de cânceres. E no câncer de próstata não é diferente. Então, uma má alimentação, obesidade, pouco exercício, consumo exagerado de álcool, tabagismo, tudo isso está. Eu acho que depois de tudo isso, a minha ideia é que nós, profissionais de saúde, e nós, sociedade, precisamos parar de procurar doença e começar a promover efetivamente saúde. Então guarda essa. Nós precisamos parar de procurar doença. Nós precisamos efetivamente. Efetivamente não é simplesmente chegar e falar assim, você precisa emagrecer, não, dá o caminho. Você precisa ficar mais calmo, dá o caminho. Você precisa fazer atividade física, o quê? Então faça isso, porque aí sim você está promovendo saúde. E provavelmente você vai ser muito mais efetivo em conseguir aquilo que eu tenho certeza que é o que você quer, que é melhorar seu paciente. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Eu não estou falando aqui que eu sou contra rastrear. Eu estou dizendo aqui que, à luz das evidências atuais, eu acho que rastrear de forma universal é, no mínimo, questionável. E como qualquer coisa, mesmo aquelas que são mais óbvias, converse com seu paciente. Faça uma decisão compartilhada. Quais são as probabilidades dele viver mais, dele viver melhor, e quais que são os prováveis dolos, qual que é o risco inerente disso. Ok? Bom demais. Deixa eu ver aqui
O que temos de perguntas? Tá vendo aqui, doutor Eric Neves. Se o doutor Marcelo Denaro estiver na área aqui, a SBE Academy está levantando, realmente eu vou chamar o Marcelo para bater um papo aqui comigo. Marcelo, faz a chamada aí, acabei de ver que ele está aqui, que a gente vai conversar um pouquinho a respeito. Se você não conseguir, eu acho que se você entrar e sair, vai te aparecer a opção para você entrar na live e eu autorizo aqui. Enquanto isso, deixa eu ver aqui. A Lígia está falando aqui de mamografia todo ano após os 40. É o mesmo caso? Lígia, eu vou te dizer que é bem parecido. A lógica é bem parecida, só que os resultados para mamografia são melhores do que para próstata. São questionáveis também. Eu não tenho os dados aqui de cabeça, mas eles são bem questionáveis. O melhor rastreamento que a gente tem em termos de potenciais benefícios é o para câncer de colo intestinal, fazer a colonoscopia. O André está falando aqui do artigo da Piauí do Novembro Cinza. Realmente é um artigo brilhante, das melhores coisas que eu já li. Deixa eu ver aqui, parece que o Marcelo deu. Vamos lá. Ei, vem cá. Olha quem que vai aparecer ali, ó. Gente, esse aqui é o Matheus, ó. É o meu filhão. Olha lá quem tá ali. Fala, teu. É o tio Marcelo, né? Então tá. E aí, dá um beijo garoto? pra ele que papai tá trabalhando. Tá bem? Sim. Beijo. Vai lá, toma conta da Lala pra mim. Marcelão, bom dia. Fala, garoto. Tudo bem? Fechar E aqui. aí? Faz parte, né? Sem dúvida. Marcelo, obrigado primeiro por estar aí batendo esse papo comigo. A gente está nessa correria aí do dia a dia, mas Marcelo, para quem não conhece, além de um irmão que eu tenho, é um cara que é um ortopedista de primeira aqui em Belo Horizonte, mexe muito com o joelho, mas que já entendeu que sem saúde baseada em evidência e sem tratamento conservador, provavelmente a gente vai estar mais fazendo mal do que bem. E Marcelo tem estudado muito a respeito desse overdiagnoses, e é sobre isso que eu queria que você falasse um pouquinho, Marcelo. Qual que é a sua pegada, de onde veio isso? A palavra é sua. Então, bom dia, né? Bom dia para todo mundo aí. É uma honra participar dessa live aqui, desse cara que é meu mentor. E muito veio exatamente do contato com o Neto e da paixão que eu peguei por medicina baseada em evidência através da nutrição, né? Começando a estudar nutrição, e acho que isso é mais ou menos constante na gente, né? Aconteceu com o Neto também, ele já vinha estudando medicina baseada em evidência, mas a nutrição, ela realmente trouxe pra gente um caminho diferente. E a partir daí, quando eu comecei a ler um livro de um cara chamado Gilbert Welch, que eu acho que todo profissional de saúde deveria ler, chama Overdiagnosed. Esse livro abriu muito a minha cabeça e me chamou muita atenção para diversos temas controversos como esse, e como que a gente, às vezes, vem no automático fazendo coisas que precisam ser mudadas, precisam ser repensadas. A nutrição é um exemplo, mas, assim como ela, diversas coisas da nossa prática clínica, né? E isso me chamou a atenção demais. E quando eu caí nesse capítulo, nesse tópico aí desse overdiagnosis, né, do excesso, do sobrediagnóstico e do sobretratamento, que é pior, né? Você se realmente, assim, para um cara que é da área de saúde, que tem uma pegada de querer melhorar a vida dos seus pacientes e até, vamos dizer, orientar, informar os pacientes sobre o que tem de melhor, compartilhar a decisão com eles, você precisa conhecer esse assunto. Você não tem jeito. E quando a gente fala de câncer de próstata, por exemplo, você falou muito bem daquela coisa da pessoa achar que está vivendo mais tempo. E aí a gente tem dois vieses muito fortes, né, que recaem sobre esse tipo de rastreamento. Não só do câncer de próstata, mas da maioria dos rastreamentos. O que é rastrear? Rastrear é pegar pessoas assintomáticas e querer achar doença nelas. Então, uma pessoa que não sente nada. E dois desses vieses são o que eles chamam de viés do overdiagnosis, que é mais ou menos o que você falou aí boa parte do tempo. Então, assim, muitas pessoas são diagnosticadas, elas não sabem. Na hora que você diagnostica um câncer,
ela não sabe se é um câncer que possivelmente mataria ela ou não, se aquele câncer é um câncer indolente ou se ele não é. E então, quando você trata e trata bem tratado como esse seu paciente ficou bem, você não sabe. Você simplesmente sabe que você tirou um câncer, mas de que câncer se trata, a gente nunca vai saber. E aí você recai, a estatística recai do lado de falar que realmente eu fui tratado, melhorei e tal, mas você não sabe se você pegou um câncer que não deveria ser tratado. E o outro que em inglês eles chamam de lead time bias, que é o viés do tempo de espera, que é isso, né? A pessoa é diagnosticada antes, às vezes ela vai viver o mesmo tempo que ela viveria, só que quando ela é diagnosticada antes, ela simplesmente vive mais tempo sabendo que ela tem determinada doença. É só isso que acontece. Só que é difícil, né, às vezes, e é como eu falo, às vezes parece meio contraintuitivo, né? A gente vive numa sociedade hoje que parece que rastrear é legal. E, de fato, prevenção é uma coisa legal. O problema é que prevenção não necessariamente, rastreamento não necessariamente deveria estar na prevenção, ou pelo menos a maioria dos rastreamentos. E sim, estilo de vida. Estilo de vida, sim, deveria ser a maior forma de prevenção que a gente tem na medicina, mas ele quase não é usado. E essa é a nossa pegada hoje, né, Neto? A gente fala muito disso. Marcelo, para quem teve a oportunidade de ir na Tribo Forte, Marcelo falou, deu uma aula espetacular a respeito do tema, e eu queria te provocar daquele final da aula. Você colocou uma música que boa parte das pessoas devem aqui conhecer, que diz que o acaso vai nos proteger enquanto eu andar distraído. Queria que você falasse um pouquinho disso e como que você consegue transferir isso para o seu dia a dia, porque talvez menos frequente do que comigo, por ser clínico, algumas pessoas vão conversar com você no consultório, principalmente nessa época onde só se fala em Novembro Azul, e eu concordo plenamente quando se diz que prevenir, otimizar hábitos de vida, fazer com que o homem procure cuidar-se melhor, não só o homem, né, o homem e a mulher, né, pegar esses 2 meses, mas não falar especificamente de próstata, né? A gente não cuida de próstata, de rim, de joelho, a gente cuida de uma pessoa, né? Então eu queria saber como é que você aborda isso, essa questão da incerteza dentro do seu consultório. Pois é, se você tiver realmente, isso que você falou, para mim, é a coisa mais importante hoje em dia. Não adianta você entregar para a pessoa, jogar para ela aquela bomba. Você precisa emagrecer, você precisa fazer atividade física, você precisa dormir melhor, você precisa desestressar. Pô, acho que a maioria das pessoas sabe que precisa fazer isso. E muitas vezes quando ela está lá, ela quer um caminho, ela quer, ou pelo menos ela gostaria que você ajudasse ela nesse caminho. E é lógico que eu sei também do hedonismo e de que algumas pessoas estão lá em busca de uma pílula mágica. Mas até se você tiver junto com ela, souber conduzir a coisa, você vai falar para ela da seguinte forma, falar, olha, não é bem por aí, não existe essa pílula mágica. E a coisa é construída de maneira, eu estou aqui para te ajudar, mas eu preciso que você se ajude. Mas eu tenho um caminho, ou pelo menos eu tenho algumas hipóteses ou algumas possibilidades que podem te ajudar a melhorar. Então o que eu gosto de estudar hoje é isso, sabe? É dar esses caminhos para as pessoas, muitas vezes melhorando não só a parte ortopédica delas, mas também outras partes que tem a ver com a vida, porque o estresse, a depressão, que é uma doença extremamente comum hoje, o sobrepeso, a falta de atividade física, isso recai muito sobre o sistema locomotor. Então isso é importantíssimo. E as pessoas acabam caindo em quê? Em medicamentos, que muitas vezes não tem nenhum tipo de evidência que funciona, ou em procedimentos. E poderiam ficar sem eles, entendeu? Poderiam. Então, quando eu falo o acaso, né, é isso. Se você melhorar o seu estilo de vida, deixa a vida te levar, e não fica caçando doença, não fica procurando ver se você tem isso ou aquilo, não fica querendo exame o tempo inteiro. Eu falo isso muito para os meus pacientes. Para de querer exame, sabe por quê? Porque o seu exame vai acabar mostrando alguma coisinha. Mesmo o exame ortopédico, a ressonância, vai acabar mostrando, só que não necessariamente você tem aquilo que o seu exame está mostrando. Então, vamos basear nossas condutas em sintomas e vamos tentar prevenir esses sintomas de que forma? Trabalhando o melhor que você pode fazer no seu dia a dia. É tirar o elefante da sala, né? A gente tem um elefante da sala e nós estamos cuidando da formiga que está lá no cantinho. Cara, eu vou postar uma coisa hoje a respeito disso, que é exatamente uma paciente que chegou para mim com fibromialgia. Ela tem toda a característica de fibromialgia, mas ela tinha uma dor no ombro
e tava lá, ela me procurou pela dor no ombro, mas o endocrinologista tava caçando cortisol, vitamina D, e o que ela tem, na verdade? Ela tem depressão, ela tem sobrepeso, ela dorme mal, ela não faz atividade física, é isso que ela tem. Eu falei, o que adianta você querer melhorar seu cortisol, ou caçar esse ou outro exame, ou fazer uso de uma vitamina D, se tem um elefante sentado na sua sala? O quadro está meio torto. Mas deixa o quadro torto, se você tirar o elefante, talvez ele nem faça diferença. Eu falo muito isso com meus pacientes, o seguinte, chega às vezes cheio de queixas, e eles querem, muitas vezes, estão na lógica do sistema, né? Uma pílula para cada uma daqueles negócios, e querem que no final ele se sinta bem e continue a fazer aquilo que ele faz hoje. E eu procuro muito falar assim, ó, cara, vamos tentar mudar, a gente muda os hábitos, vê o que sobra. Ó, mudei, estou fazendo isso tudo aqui. Mesmo assim, não estou dormindo bem ou estou com uma dor no ombro. Beleza, vamos atacar agora esse problema. Sim, né? Eu acho que todos nós profissionais de saúde, médicos, vou pegar aí as várias especialidades, nós vamos receber esse paciente, né? Que é o cara que tem síndrome metabólica, obeso, que ele vai chegar no endócrino por causa do diabetes, ele vai chegar no nefro por causa do cálculo renal, ele vai chegar no ortopedista por causa da dor do joelho. E no fundo, a hora que você foca no hábito de vida, a sua probabilidade de resolver vários numa tacada só é gigante, né? E eu gosto de deixar muito claro, eu não sou contra remédio, eu não sou contra pedir exame, eu sou contra usar isso de forma aleatória e acreditando que aquilo ali é o segredo para o paraíso, né? Então, aquela frase do Karl Marx, né? O caminho do inferno está pavimentado por boas intenções, né? Então, e por más também, né? A gente tem que acreditar que algumas pessoas fazem isso sem saber, mas infelizmente, e aí o capitalismo tem a sua parte, né? Infelizmente as pessoas também por dinheiro fazem coisas e muitos dos valores de referência que a gente tem hoje, de exames, né, e as coisas vêm caindo, cada vez mais pessoas vêm sendo colocadas como doentes e elas não são doentes, elas estão sendo simplesmente diagnosticadas como doentes e ficando eletivas para tomar remédios, sendo que elas só precisariam mudar o estilo de vida. Elas não têm o mesmo benefício que aquela pessoa que tem um exame extremamente alterado tem de tomar determinada medicação, por exemplo, um hipertenso ou um diabético mais grave. Essas pessoas têm, e os valores de referência vão caindo, e nessa, milhares de pessoas vão entrando na categoria de doente. Marcelão, eu queria te agradecer, já deixar o convite aqui, nós vamos fazer uma evidência falando a respeito desse tema, esse tema é muito amplo, dá para a gente conversar uma hora inteira sobre esse tema, você vai poder falar mais a respeito, não só do tema, mas quanto você, da sua prática clínica, a gente vai marcar uma data aí. Semana que vem tem Dr. Eric Neves, é um cara que eu tenho certeza que você também respeita, conhece, é um grande amigo nosso, né? Esse respeita é um guru muito. Também, outro. E obrigado aí, tô vendo que você está na correria, mas obrigado por ter participado aí comigo do 717 e ter agregado tanto valor. Eu que agradeço muito a oportunidade, valeu demais, é sempre bom estar junto desses gigantes aí. Eu queria agradecer demais a presença e estou à disposição, vamos falar assim, é um tema que eu adoro falar, vocês já perceberam. Né? Valeu, Marcelão, um abraço, vai com Deus. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Bom, galera, ó, eu acho que foi sensacional, hein? Eu acho que deu para a gente deixar bastante mensagens. Eu vou tentar aqui nesse finalzinho, só deixar aqui, reiterar alguns recados. Então, essa live fica 24 horas aqui no Instagram. Depois vai para o YouTube, para o canal da SBE Academy. Então, vocês podem ver. Quem quiser o infográfico e os artigos, cadastre-se nas aulas gratuitas, porque além de poder ver as aulas gratuitas do meu curso Saúde Baseada em Evidências com o Dr. José Neto, que é um curso que eu tento passar teoria de modo que isso seja aplicado na prática clínica. Inscreva-se lá, você vai ter acesso, ver um pouquinho do curso e vai receber também o infográfico e esses artigos relacionados ao screening de câncer de próstata. Isso serve para um todo, eu usei o Novembro Azul aí, ou Novembro Cinza, para passar para vocês um pouquinho do que é rastreamento, dos perigos, do cuidado que nós temos que ter, na hora que alguma coisa é lógica, não necessariamente isso é verdade, né? Tem acho que mais uns 2 minutinhos, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Perguntaram aqui do nome do livro, Overdiagnosed,
Eu acho que ele não tem em português, do Gilbert Welch, sensacional, tá? Não deixem de ler. Se você é profissional de saúde, não precisa ser médico, profissional da saúde, não deixe de ler esse livro. Esse livro, ele foi algo que me balançou de uma maneira que eu falei, caramba, eu já fiz muito mal pra galera. Por quê? Porque eu fui treinado desse jeito. E aí, essa é uma das minhas bandeiras muito fortes. Eu falo tanto de saúde baseada em evidência porque eu sei que esse é o caminho para você ser o melhor profissional. E eu não estou falando aqui de tratar o seu paciente, não. Eu estou falando da sua mãe, do seu pai, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Isso tem que mudar para todo mundo. Não é só para você entender um pouquinho mais de ciência, não. Isso é simplesmente um meio. O fim é algo muito maior. Ok? Galera, fiquem com Deus. Um grande abraço. Terça-feira que vem, às 21 horas, horário de Brasília, tem o Em Evidências com o Dr. José Neto. Convidado, bola da vez, é o Dr. Eric Neves. Tenho certeza que vai ser um papo incrível. E quinta, vocês já sabem, né? 717 da SBE. Toda quinta-feira, 7h17 da manhã, a gente vai tratar de um tema. Quiserem deixar sugestões, basta colocar tanto nas minhas redes sociais, @Dr. José Neto, quanto nas redes sociais da SBE.academy, e a gente vai trabalhar aqui para levar informações que sejam interessantes para vocês. Valeu, boa quinta, tchau!